tudo bem com você? Trazendo aqui mais um vídeo para o canal. E hoje eu vim falar sobre oração. Nós sabemos que como cristãos, como filhos de Deus, como criaturas do Eterno, nós precisamos ter uma rotina de oração. Porque nós sabemos que os dias são maus, está acontecendo tantas coisas no mundo e nós podemos observar, nós podemos ver, só basta ligarmos os noticiários, nós vemos o tanto de coisas que está acontecendo. Muitas das vezes a gente acha até um horror aquilo tudo, mas nós precisamos criar em nós uma força extraordinária. Nós precisamos termos a sensibilidade, a sabedoria de nós passarmos por todo esse acontecimento em pé. Muitas pessoas estão parando no meio do caminho. Muitas pessoas estão morrendo no meio do caminho. Então é necessário nós termos base, força, estrutura para nós enfrentarmos o dia mau. Quando é que ele vai acontecer? Nós sabemos que o dia mau sempre vai acontecer na vida de cada um de nós, independente da religião, da cor, independente se você é rico ou pobre, independente das condições financeiras, o dia mau sempre vai bater na nossa porta. E o que nós devemos fazer quando esse dia mau bater? Orar. Nós precisamos ter uma vida de comunhão com Deus. Nós precisamos buscar Ele fora de tempo e no tempo, como diz a palavra do Senhor Jesus, para que nós possamos vencer esse dia, para quando ele chegar. Não é uma condição se ele vai chegar, é algo que realmente vai acontecer, porque o próprio Jesus falou. Ele disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo que eu venci o mundo. Ele não disse se vai haver aflição. Não é uma condição. O verbo aqui, ele está bem direto. Ele está falando, vai haver, vai sim. Mas é necessário que nós, eu e você, venhamos nos preparar para que quando esse dia chegar, nós possamos estarmos forte. Não é assim? Então eu vou falar aqui sobre alguns livros da palavra de Deus que fala sobre a oração. Como foi que Jesus nos ensinou a orar? Nós sabemos que existe só apenas uma oração que ele falou na palavra, que é a oração do Pai Nosso. Mas ele disse também chaves poderosas contidas na sua conduta. Quando ele ia orar, o que ele ia fazer? O que ele fazia? Jesus nos ensinou muito através do seu exemplo. Não é assim? Nós vamos aprender agora alguns exemplos que Jesus nos deixou. Quando ele ia orar, o que ele fazia no meio da sua oração? Olha aqui. Vamos primeiro explicar o que é a oração. Eu escrevi aqui algumas coisas para que nós possamos entender melhor sobre o poder da oração. A oração é fundamental para nós, os cristãos. Sem oração não há quebrantamento, comunhão, intimidade e muito menos o poder de Deus. John Wesley era aquele avivalista do século XVIII, né? Aquele homem que foi altamente usado por Deus no seu templo ali na Inglaterra. Ele disse: a oração é o oxigênio da alma. E disse mais: a finalidade da oração não é informar a Deus das nossas necessidades, mas informar a nós mesmos e situarmos. Olha aí, o que é a oração não é falar somente para Deus as nossas necessidades, o que nós estamos passando, até porque Deus, sendo onisciente, essa é uma natureza de Deus, onisciente, que sabe de todas as coisas, ele sabe exatamente do que nós estamos passando. Então, afinal, se ele sabe, por que eu devo falar para ele o que eu estou passando? Cada vez que falamos com Deus em oração, estamos nos entregando a Ele, mostrando em atitudes que Ele é o nosso tudo, que Ele é a prioridade da nossa vida, que não somos nada sem Ele. Mas para vencermos as dificuldades, barreiras e tribulações, é necessário orar sem cessar. A oração, quando nós oramos para Deus, é como se nós colocássemos diante de nós, ou melhor, Deus colocasse diante de nós um espelho, para que nós venhamos olhar para nós, né, e descobrirmos quem nós somos. Isso é a oração. É quando nós entramos na presença do Eterno, Ele vai mostrando para nós quem somos, quem de fato nós somos. E Ele vai nos confrontando. Para que esse confronto? Para nos transformar, para mudar
a nossa vida, mudar de direção se for necessário, porque às vezes nós estamos caminhando para uma direção contrária à vontade dele, e assim, se nós estivermos, nós não chegaremos ao lugar da vitória, ou muito menos seremos pessoas realizadas, não é assim? Olha aqui que diz: para vencermos as tribulações, as barreiras e as dificuldades, temos que orar. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 17, diz: orai sem cessar. Olha o que Paulo está falando ao povo de Tessalônica. Ele quebra toda fantasia no meio cristão de que devemos orar se sentir. Você já viu gente que fala isso? Eu senti de orar. Eu não orei porque eu não senti. Olha aqui, nesse momento, quebra toda essa falácia no meio do povo que diz que vai orar só se sentir. Não, não, não. Não, meus amados irmãos, devemos fazer, porque além de ser nosso dever como filhos de Deus, né, como cristãos, há outro caminho. Não há outro caminho. A Bíblia nos manda fazer. Ela nos dá uma condição. Ela não fala: olha, se quiser você pode orar. Não, orai sem cessar. Oração sem cessar é uma oração contínua. Não é quando eu sentir, quando eu tiver vontade. Não é, se estou com vontade, hoje eu vou orar. Ou aí chega o amanhã, aí você fala para Deus: hoje eu não vou orar porque eu não senti de orar. Não, vamos orar sem cessar. Até porque é uma luta diária. Ninguém acorda, muitas das vezes, com esse desejo todo. Eu acordei tão santa hoje que eu vou orar muito, eu vou jejumar, eu vou me entregar ao Senhor. Não, é uma batalha. A Bíblia diz que o céu é ganho através de muita luta. E perceba, nossa carne, ela não tem esse desejo todo de nós estarmos voltados para Deus toda hora. Raramente você sente aquele desejo de você estar todo o tempo orando. É uma disciplina. Cabe aqui uma disciplina. Como tudo na nossa vida precisa ser uma prática constante, algo que você decidiu fazer, a oração também é uma prática constante que você decidiu fazer, porque é algo essencial. Olha o que eu disse anteriormente, que John Wesley disse: a oração é o oxigênio da alma. Se você deixar de orar, você deixa de viver. Por isso que muitas pessoas estão andando por aí iguais um zumbi. Por quê? Porque elas estão vivas por fora, mas por dentro já morreram faz tempo. Então, para que você renasça, se você está nessa condição, basta você começar a aplicar em sua vida a disciplina da oração. Não há segredo, não há segredo. Olha aqui, o que diz Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Olha aqui, ele está nos alertando que o nosso coração pode nos enganar. Então, como é que nós vamos viver a base das emoções? Vou fazer se sentir? Há o perigo aí. Ele aqui nos manda prestar atenção onde o nosso coração, que é o campo da mente, coração na Bíblia quer dizer o campo da mente, o campo das emoções, que é o sentimentalismo, está nos direcionando. Nós temos que agir através de nossa razão. Eu sei que eu devo fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Vamos tirar aqui um exemplo. Você sabe que precisa acordar todos os dias de manhã cedo, fazer seus afazeres para poder ir trabalhar. Será que você vai trabalhar somente pelas emoções? Eu senti de trabalhar hoje, eu vou trabalhar. Aí passou outro dia: nossa, eu tô tão cansada, não consegui descansar, não consegui dormir direito, eu senti de não ir trabalhar hoje. Será que o patrão vai entender essa sua explicação? Jamais. Porque nós devemos tratar Deus de qualquer maneira. Porque se nós temos tanta responsabilidade com as pessoas que nós estamos vendo aqui, com o nosso próximo, e com Deus, que Ele é o nosso Pai, que Ele é o nosso supridor, provedor, tudo para nós, que nos deu a vida e nos dá a vida com abundância. Ele diz: olha, vocês estáis mortos, porque a sua vida está escondida em mim. Então, se Ele é tudo isso para nós, por que nós vamos tratar Deus de qualquer maneira? Todos os dias Ele espera que cada um de nós estejamos sentado ou de joelhos, de alguma maneira, buscando a face dele, tendo aquele contato, aquela conversa, aquele diálogo. Isso é essencial para todos nós. Porque, vamos ver que o que diz... o primeiro item que eu coloquei aqui, que fala sobre como devemos orar, de que maneira nós devemos orar. Aqui eu coloquei 4 itens, 4 dicas, posso dizer assim, 4 dicas baseadas na Bíblia, na vida de Jesus, que eu, observando como aquele povo orava, como Jesus orava, e eu escrevi aqui, separei aqui para você
4 dicas de como você fazer uma oração eficaz. Você está naquele dia mal? Você está naquele dia de dificuldade? Você tem provas que você parece que quanto mais passa o tempo e ela não passa? E você insiste, já tentou de todas as maneiras, já fez campanha, subiu um monte, desceu um monte, já pediu oração aqui, pediu oração acolá, você já ligou para todas as pessoas, para o seu pastor, para alguém, e você viu que não teve êxito, não teve jeito, continua naquela mesma prova. Parece aquele povo de Israel que fica dando voltas e mais voltas no deserto e não chega nunca nessa terra prometida. Pois é, pois pratique essas 4 dicas que eu vou dizer aqui para você, e você vai liberar dos altos céus a bênção, o destravamento aí na sua vida, tá bom? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo, tá? Não saia dele, preste atenção no que eu vou falar aqui, são coisas que eu pratico na minha vida, e eu já vou logo adiantando. Não é fácil, mas com Deus tudo é possível, tá bom? Eu pratico e vejo que dessa forma, fazendo assim, a vida da gente se torna algo mais apalpável, mas até um pouco mais fácil, digamos assim, da gente atravessar, tá? Porque eu costumo dizer, com Deus é difícil, mas sem Ele é impossível, tá bom? Então deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, tá? Deixa sua curtida, comenta embaixo desse vídeo o que você está achando, né, desse nosso diálogo. Se você está com alguma dúvida, precisando de esclarecimento sobre o poder da oração, como eu devo orar, irmã Juliana, me explica, porque nós precisamos nos ajudar. Esse canal é para isso. Eu abri esse canal para que nós venhamos trocarmos informações, para nos ajudarmos, porque a internet é um campo muito aberto, né? Muito amplo, então aqui muitas pessoas podem sim encontrar soluções para as suas dificuldades, para os seus problemas. Assim como o mal se apodera das redes sociais para fazer algo terrível, nós, como filhos de Deus, filhos da luz, precisamos dessa ferramenta para propagar o evangelho de nosso Senhor. Então, compartilha esse vídeo com quem você acha que é necessário, né? Quando você olha para a pessoa, ela está muito cabisbaixa, está com muita dificuldade, aí você vai lá, entrega esse vídeo para ela e fala, olha, aqui tem dicas maravilhosas de oração. Vamos orar? Vamos lá. A primeira dica que eu coloquei aqui é: separe um local para orar. Preste atenção, o local é importante. Não tem como haver concentração em um lugar cheio de barulho. Jesus, quando ia orar, ele ia para um lugar à parte. Mateus 14, 23 diz: e despedida da multidão, subiu ao monte para orar à parte. Lucas 6, 12 diz: daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Mateus 6,6 diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Aqui, olha, ele orava no monte, ele dá a dica também de orar no quarto. Aqui, o local da oração não é que seja um local assim místico, digamos assim, mágico, não. Ele quer apenas nos informar, dizer para nós que você estando a sós, um momento, porque o secreto, ele nos revela local de intimidade. Você não vai levar qualquer pessoa para sua intimidade. Você não vai permitir que qualquer pessoa entre dentro da sua intimidade naquele momento que você sabe que muitas pessoas não podem entrar, tipo quarto. O quarto da gente não pode qualquer pessoa entrar. Você sabe que cada um tem energias, pessoas têm energias positivas e negativas, e isso de alguma maneira interfere na vida do casal. Olha mais, a palavra de Deus aqui nos mostra que lugar reservado, secreto, além de revelar intimidade, nos revela lugar de confiança. Lugar secreto revela silêncio também. Você cala todas as vozes do mundo para ouvir a voz de Deus. É uma luta muito grande calar a si mesmo, a voz do inimigo, e isso é mais fácil fazer em um lugar preparado e reservado para a oração. É muito difícil você conseguir calar as vozes dos seus pensamentos. É muito complicado calar a voz do inimigo, porque ele vem também, né? Olha Jesus quando foi levado pelo Espírito para o deserto para orar e jejuar. Olha o que aconteceu, o inimigo estava lá, perturbando a vida dele.
para você ver. Ele entra e ele vai a qualquer local. Então, se nós não tivermos um lugar reservado para oração, um local, um quarto, a cozinha, seja onde for, vai ser difícil de nós nos concentrarmos para podermos se abrir diante de Deus. Existem assuntos que você jamais vai falar ao público. São coisas íntimas de você, mas é menos difícil de ser falado em um lugar secreto e reservado. Por isso que o ambiente conta muito. Você precisa daquele ambiente, você precisa que aquele ambiente seja leve, você comece a colocar louvor de adoração, aí você começa, vem Espírito Santo, ajuda-me, me fortalece, abençoa, você começa a fazer com que aquele ambiente seja cheio do poder do Espírito de Deus, cheio de energias positivas, para que após isso você comece a orar. Tá entendendo? Então, oração de 10, 15 minutos, não tem como você fazer essa oração e querer que aquele ambiente seja tomado pela glória de Deus, porque requer tempo para isso, requer concentração para você se fixar no que você vai fazer. Então, é por isso que muita gente não tem vitória, porque ela faz oração de 5, 10 minutos e não dá tempo nem de Deus falar assim, sim, vamos, né? O que você quer? Não, porque os primeiros momentos você está lutando para se concentrar. Está calando as outras vozes. Veja só, é necessário você ter esse tempo com Deus. É primordial, pois a oração é o alimento da nossa alma. Vamos lá para o segundo item. O que eu devo fazer? Já escolhi um local para orar. Agora, o que eu devo fazer agora? Depois de tudo isso. Não é pelo muito falar. Preste atenção. Mateus, no capítulo 6, o versículo 7, diz assim: e orando, não useis vãs repetições como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Vemos aqui sobre a importância de sermos sinceros diante de Deus, pois Ele não nos ouve por causa de palavras bonitas, elegantes. Ele nos ouve porque nós derramamos a nossa vida diante dEle. Naquela época, preste atenção, Jesus estava alertando o povo porque os fariseus tinham esse costume de orar publicamente e usando de palavras difíceis, somente buscando glórias para si mesmo. Quando a pessoa começa a orar dessa forma, ela está buscando glória para si mesmo. Então, quando oramos, devemos ser sinceros e objetivos e humildes, reconhecendo que Deus, Ele é o nosso tudo. Então, você está ali no seu secreto, você se derrama na presença de Deus, pede perdão dos seus pecados, do que você tem feito, até dos pecados que você não sabe, né? Aí você se derrama ali na presença do Senhor e você começa a dizer para Ele como se sente, o que você precisa, o que você acha que precisa, porque Deus, Ele nos presenteia. Sim, Ele é galardoador, mas Ele vai nos dar exatamente aquilo que nós necessitamos. A oração não é para falar para Deus quem somos, mas pelo contrário, somos nós que de fato somos esclarecidos quem somos diante de Deus. Você está vendo aí? Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, quando nós falamos para Ele como está o nosso coração, Ele se volta para nós e nos ajuda em todas as nossas necessidades. A oração serve para mostrar que de fato somos e enchermos do poder de Deus. A terceira dica aqui é: seja ousado no momento da sua oração. Marcos 11, 24 diz: portanto eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creio que já o receberam e assim se sucederá. Isso se chama confiança em Deus, quando você não tem dúvidas de que Ele te ouve, sacrificando todos os seus dias em obediência a Ele. Aleluia. Vejamos o que está escrito em Ezequiel 47:5. Mediu mais 1000 e era um rio que eu não podia atravessar porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não podia passar. Nós lemos essa palavra, vemos que Deus deu uma visão a Ezequiel de um rio e pediu para que ele entrasse naquele rio. E observando, e cada vez que Deus pedia para que ele entrasse mais, ele observava que primeiro a água batia no tornozelo, depois a água batia no joelho, depois a água veio a chegar nos lombos dele, e depois ele disse: não, Senhor, daqui eu não posso passar, porque daqui só nadando pode atravessar. Deus estava naquele momento mostrando para Ezequiel a importância de nós nos aprofundarmos nele, porque enquanto nós estamos no raso, nós fazemos as coisas do nosso jeito, do jeito que eu quero, do jeito que me dá vontade, mas quando eu vou para águas profundas, eu estou mostrando para Deus que é Ele que está no controle da minha vida e é Ele que me movimenta para o lado ou para o outro, assim como Ele
queira, não é assim? Então, é isso que Deus quer de nós, irmos mais no profundo com Ele, na oração, buscar mais, se entregar mais, para que assim nós possamos receber vitória. E dá tempo. A quarta e última dica é: dê tempo para Deus falar com você. Quem é de Deus? João 8,47. Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Então temos que dar ouvidos a Deus. Por quê? Jeremias 29,13 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Jeremias 33,3 diz: clama-me, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Então é isso. Deus quer nos anunciar, Deus quer falar conosco, nos revelar situações e fatos que estão ocorrendo na nossa vida. Então é necessário que após todo esse momento de oração, você investir tempo para ouvir, se calar e deixar o Espírito Santo falar. Se ele vai falar de imediato, nós não sabemos. Temos que dar tempo a ele, porque o momento é dele, a oportunidade é dele. Ele vai falar no momento que ele achar necessário. Dê tempo, não se pressa. Não termina aquela oração, entrega e sai correndo. Dê tempo para que ele fale com você. Isso é o segredo dos grandes servos de Deus que são usados por Deus. É porque essas pessoas praticam esse tipo de oração com Deus e eles dão tempo para que Deus fale. Quando Deus fala conosco, ele revela algo que nós precisamos saber. Ele nos instrui em todos os caminhos que nós precisamos. Ele tira muitas dúvidas que estão no nosso coração e ele diz sobre fatos e coisas que irão acontecer. Olha o que diz Amós 3,7. Amós 3,7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter antes revelado o segredo aos seus santos profetas. Nós somos profetas e profetisas do nosso Deus. Então, tudo o que há de acontecer, se nós estivermos em comunhão com Ele, Ele há de nos revelar antes que aconteça e assim nós possamos nos preparar para o que há de vir. Eu espero que esse pequeno momento aqui tenha te ajudado, tenha te dado um pouco de luz no final do túnel, para que você possa entender como orar com mais eficácia, com mais fervor, com uma prática constante, que você possa ser abençoado por Deus, ser alcançado por Deus, que Deus toque aí onde você está no seu coração, para que você tenha forças para você praticar essa oração. Todos os dias nós temos que ter um devocional com Deus. Todos os dias, sem exceção, precisamos ter esse momento com Deus, porque é essencial, é o oxigênio da nossa alma. Que você possa ficar na paz do Senhor Jesus e que eu quero muito que essas dicas que eu entreguei aqui possam ter te ajudado para que você possa crescer em Deus e assim vencer todas as guerras que se apresentarem diante de você. Amém?